Senado. Olá, bom dia. Eu falo ao vivo, direto da Câmara Municipal de Araçatuba, onde daqui a pouco vai ter início uma reunião pública para discutir os problemas da Ferrovia Nova Oeste. Essa reunião é promovida pela comissão especial constituída pelas vereadoras Clarice Adorfato, Durvalina Garcia e o vereador Clemente Cavazana. E o objetivo é envolver as pessoas de todos os segmentos da sociedade, das cidades por onde passa a ferrovia. Eu começo conversando com a presidente da comissão, a vereadora Clarice Adorfato. Vereadora, que problemas são esses que a comissão busca solucionar? Veja bem, os problemas é de conhecimento de toda a nossa população, do verdadeiro abandono que se encontra a nossa ferrovia, a Nova Oeste, e não só o abandono, como também a desativação. Então, nós, como vereadoras, representantes do povo, nós temos que lutar, nós não podemos se omitir. E nessa oportunidade eu quero dizer para todos que nós fizemos convite para todas as câmaras que se pertencem de Lins até praticamente Andradina, para que eles fossem convidados, para que nós possamos marchar junto nesse trabalho aí, unir nossas forças, para que nós possamos realmente chegar com esse problema até o ministro do Transporte. Quer dizer que o resultado dessa reunião, ele será encaminhado para as pessoas diretamente envolvidas neste processo até o Ministério dos Transportes? Não tenha dúvida nenhuma, através de deputados, que nós temos o dever de procurá-los, porque aqui eles vieram, pegaram nossos votos, né? Tem um compromisso com a nossa cidade e a nossa região, e através dele eu tenho certeza que nós iremos conseguir marcar uma audiência com o ministro do Transporte para que ele examine em loco, porque talvez chegou já o conhecimento dele como está, mas se nós levarmos um documento, uma fita mostrando o verdadeiro abandono, a desativação que já está acontecendo, enfim, eu tenho certeza que eles vão tomar as providências. Muito obrigado, vereadora Clarice. Aqui com a gente também está o presidente o coordenador-geral do Sindicato dos Ferroviários de Bauru, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Roque Ferreira. Ele também deve fazer uma apresentação durante essa reunião. Bom dia. O que o senhor deve apresentar aos representantes de câmaras, às pessoas que estarão participando desse encontro hoje? Bom dia. Nosso objetivo é apresentar aqui na Câmara Municipal de Araçatuba, para toda a população da região, um diagnóstico da ferrovia no Brasil e, dentro desse diagnóstico, a situação da ferrovia Nova Oeste, antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Também vamos apresentar propostas que nós estamos discutindo que objetivam revitalizar o transporte de cargas e também o transporte de passageiro como indutor de desenvolvimento, de geração de trabalho, de geração de emprego, de geração de renda, o que demonstra a viabilidade da ferrovia em todo o país. O senhor representa um sindicato que tem uma área de abrangência bastante grande envolvendo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os problemas do estado de São Paulo são os mesmos desses outros dois estados? Na verdade, se a população de Araçatuba ler a ferrovia aqui e ler como uma fotografia, ela vai ter um retrato ampliado do que acontece com a ferrovia em todo o país. A situação da ferrovia e do transporte ferroviário no país é extremamente dramático, por isso que a sociedade em todo o país vem se somando a essas iniciativas no sentido de discutir o plano de revitalização das ferrovias, entregando ao governo, discutindo com o governo federal a necessidade de que a gente tenha um modo de transporte que possa gerar desenvolvimento, economia para toda a sociedade. E isso está conseguindo galvanizar apoios em todos os estratos da sociedade. É com esse objetivo que nós viemos aqui, trazer os elementos necessários para, a partir daí, a própria comunidade aqui da região de Araçatuba, de outras cidades, se mobilizarem, né, para ajudar a pressionar o governo para que ele faça aquilo que, na nossa opinião, ele tem que fazer, ou seja, fazer investimentos para revitalizar a ferrovia no Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Esta é a primeira reunião pública realizada pela comissão, que tem um prazo de 6 meses para concluir todos os trabalhos e encaminhar um relatório de tudo o que foi realizado, não só para a presidência aqui do Legislativo da Câmara de Araçatuba, como também para o Ministério dos Transportes, como disse a vereadora Clarice. Nós vamos agora dar início a essa reunião pública e, para isso, convidamos a vereadora Clarice Adorfato para que ocupe o seu lugar na presidência dos trabalhos de hoje. Bom dia a todos. Eu gostaria de convidar a nossa colega que faz parte dessa comissão, a Durvalina, nossa vereadora. Como está ausente ainda o nosso vereador Clemente Cavazana, que também chegará, gostaria também agora de chamar
o Roque José Ferreira, coordenador geral do Sindicato dos Ferroviários de Bauru, para que também fazer parte da nossa mesa. Nesse instante, gostaria de agradecer a presença de todos. Não vou nomear o nome de cada um. Eu quero, em especial, agradecer o Plínio, que foi um grande soldado também junto conosco aí, conseguindo os endereços. Enfim, para que essa reunião hoje saísse aqui, que nós sabemos do quanto a importância desse assunto da nossa ferrovia, antiga NOB e hoje a Nova Oeste. Gostaria de pedir para vocês que todos que estivessem atrás viessem para a frente, porque é um assunto muito importante que nós possamos discutir aí. A nossa vereadora Edna Flor, pequenininha, mas está lá no meio da população também. Para que todos tenham conhecimento dessa reunião, nós mandamos um convite a todos os representantes das câmaras municipais, nós mandamos convite também praticamente a todos os segmentos da sociedade, para que juntamente nós podíamos fazer hoje um trabalho, ver aí um diagnóstico melhor, quais são os caminhos a ser tomados, para que nós possamos, dessa reunião hoje, fazer mais uma comissão, como sempre, fazendo umas comissãozinhas, para que desse trabalho nós possamos, através dos deputados federal, marcar uma audiência com o nosso ministro de transporte e chegar até as mãos dele, ver o problema da nossa ferrovia, através de documentos, enfim. Então, seria essa o importante, o porquê dessa reunião hoje. Como vocês sabem, já foi discutido várias vezes esse problema da nossa ferrovia. Alguns vereadores já tiveram uma comissão em outra legislação, foram até Bauru, mas quando tiveram a possibilidade de ver como foi feita a privatização, praticamente nessa parte nós não temos muito o que fazer. Após isso também, essa vereadora, assim que assumiu o mandato dela, eu também fiz um ofício para a rede, para a ferrovia, e eles perguntando da possibilidade de voltar o transporte de passageiro, e eles disseram que na privatização, no contrato, não falava nada a respeito do transporte de passageiro. Mas eu digo a vocês, eu acho que nós não podemos se calar, nós não podemos se omitir, e nós não podemos dizer que está tudo acabado, mesmo porque nós temos visto alguns já material no jornal que fala Nova Oeste fecha a estação de ferrovia de Araçatuba. Nós, como representantes do povo, juntamente com outros segmentos da sociedade, nós teremos que lutar sim, lutar até falar, nós fizemos o nosso trabalho. Enfim, se não deu, não foi a falta de trabalho, é a falta de vontade, que esse legislativo e outros segmentos tiveram essa preocupação. Nesse momento, eu daria a palavra para minha amiga Durvalina, para que ela pudesse... o vídeo? Gente, nesse momento, então, nós vamos passar um vídeo, uma matéria muito importante, que já foi passada nessa Câmara, para que realmente todos tenham a oportunidade de presenciar. O cenário na estação ferroviária Nova Esplanada é esse. O mato invade a linha férrea. Os dormentes utilizados para segurar os trilhos estão em péssimo estado de conservação. Em alguns pontos, a madeira apodreceu e não foi substituída. Os trilhos estão gastos pelo tempo e os vagões parados também retratam bem a falta de manutenção. Aqui nós temos os trilhos, nós podemos ver o trilho, nós podemos ver os dormentes, né, afixados por pregos, podemos ver os pregos. E aqui nós podemos perceber que esse trilho ele já foi substituído em curvas. Esse trilho era um trilho de curva e foi substituído. Podemos ver que aqui está gasto. Então nós temos o problema do gastar a roda, que vai passar por aqui,
numa outra situação, que essa parte ela era a parte interna, hoje ela é externa, que está sendo reutilizada. E esse friso da roda, ele tem o problema de gastar, porque quando ele passa na curva, ele faz aquele esforço. No concentrar o esforço aqui, ele faz, ele gasta, o que ele faz? Ele gasta essa parte interna e essa parte do trilho, que supostamente estaria pelo lado de lá, ele começa a gastar também. Como nós temos que ter, aqui tem uma medida padrão, então o que acontece? Se gastar essa parte e se gastar aqui, a tendência é aquela parte de lá cair na curva. É onde acontece o descarrilamento. O descaso com a ferrovia tem provocado vários acidentes na malha. Em 2 meses, 6 vagões que transportavam soja e combustível descarrilharam na região de Araçatuba. O abandono começou depois que a rede foi privatizada, em 1997. Em 6 anos de concessão, a Novoeste, empresa que explora o traçado férreo na região, acabou com o transporte de passageiros entre as cidades de Bauru a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Nenhum novo investimento foi feito na malha. Ao contrário disso, os comboios aumentaram. As composições que utilizam a linha são superiores a 40 vagões, o máximo permitido por lei. Esse é um dos fatores que comprometem a conservação da via. Na época da Rede Ferroviária Federal, nós podíamos ver no máximo 40 veículos, né? 1, 2 locomotivas com no máximo 40 veículos carregados ou vazios. Hoje nós podemos perceber que nós já tivemos trem aqui até de 120 veículos, né? Com 4, 5 locomotivas tracionando. Então isso contribui para que haja a abertura da linha, contribui para que haja o choque de composição, né? Que até por não haver um trabalho de aprimoramento da mão de obra do trabalhador. Nesse momento, eu daria a palavra para a Durvalina, também que faz parte dessa comissão, a nossa vereadora. Bom dia a todos e a todas. Nós gostaríamos de inicialmente registrar a presença da companheira e vereadora pelo PT de Araçatuba, companheira Edna Flor, o vereador Paulo Evaristo da Fonte, vereador de Mirandópolis, o senhor Ernesto Tadeu Consone, secretário de Planejamento do município de Araçatuba, o senhor Gilmar Sérgio, não entendi aqui direito o sobrenome, engenheiro civil do Departamento de Água e Esgoto de Mirandópolis, José Hamilton Vilaça, secretário de Obras da Prefeitura de Birigui, José André, bem-vindo, assessor de gabinete da Prefeitura Municipal de Birigui, Sérgio Barçalobre, Sindicato dos Transportes Ferroviário, Cesarino Barbosa, diretor regional dos Sindicatos Ferroviários, Adel Daer Filho, também do Sindicato dos Ferroviários, Ronaldo Werneck Gonçalves, assessor sindical do Sindicato dos Radialistas, Francisco Ricardo Moreno Dia, da Pastoral da Criança, Argemiro Luciano dos Santos, da SAB do Jardim América, Rosa Maria Bacanelli, agente comunitário, que nós gostaríamos inicialmente agradecer a presença de todos. Vereador Clemente Cavazana, que também é dessa comissão, a quem nós convidamos também para fazer parte dessa mesa. Acho que o documento que foi apresentado demonstra claramente o grau de deteriorização, de abandono com que essa ferrovia está sendo tratada nesses anos de privatização. Penso que a mobilização que está ocorrendo no Brasil todo, né, no sentido de revitalizar, no sentido de revitalizar e retomar as ferrovias, demonstra o grau de indignação, né, com que a sociedade brasileira está vendo esse processo de desmonte de um bem público, né? E nesse sentido que essa comissão precisa trabalhar. Acho que a gente precisa mobilizar a sociedade, fazer um estudo muito claro, muito objetivo, muito sério do estado dessa ferrovia. O sindicato já tem estudos nesse sentido. A situação que vive, né, os funcionários, os trabalhadores das ferrovias, e nesse sentido é que o poder público não pode ficar indiferente. E principalmente o poder legislativo, não só da nossa cidade, mas acho que o nosso papel é também mobilizador, no sentido de nos juntarmos, né, aos vereadores de toda a região
né, para que a gente possa, juntos, né, com o Poder Executivo também, e na mobilização da sociedade, vamos dizer assim, trazer de volta essa ferrovia para que a sociedade brasileira, para que a sociedade, não só em Araçatuba, mas toda a sociedade brasileira, e onde ocorre todo esse processo de desmonte desse bem público, nós possamos retomar, né? Penso que esse é um papel importante que o Poder Legislativo exerce hoje, no sentido de fazer essa mobilização e no sentido de que a gente possa realmente retomar esse bem público. Nosso vereador também, Clemente Cavazana, que faz parte dessa comissão, eu daria a palavra a ele também. Primeiramente, meu bom dia, desculpe o atraso. É porque as reuniões aqui não começam na hora também. Hoje, realmente, foi um caso meio sui generis aqui. Né? Olha, eu faço parte dessa comissão, tenho a Clarice como presidente, mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer aos senhores todos pelo estado aqui. Eu, como vereador, como araçatubense, eu já me empenhei uma vez no sentido de dar à população de Araçatuba e região conhecimento de como foi feita essa privatização e quais as consequências que ela trouxe para Araçatuba. Eu louvo a Clarice, mas quero aqui, antes de mais nada, não como desabafo, mas como uma realidade vista, lida e apreciada, dizer que esse desmando, essa desmoralização que fizeram com a companhia, com a ferrovia aqui na nossa região, é mais um afronto à população do que, na realidade, uma acomodação pelo que eles fizeram em retirar os trilhos de Araçatuba. Eu estive em Bauru, acompanhado também de um outro vereador, Tadão Kawata, em uma das comissões, e eu tive o privilégio de lá conhecer esse convênio, viu, doutora Edna? Eu conheci o convênio da privatização e, infelizmente, eu tive também a decepção de ver que essa privatização, o convênio de quem teve o privilégio de ganhar, tiveram só a função de usá-la, não de reativá-la. E mais ainda, percebi também que por aquele convênio havia uma disposição expressa de que a atual mantenedora dessa ferrovia, ela tinha como obrigação o transporte de carga, não de passageiro. Passageiro quando interessasse, não dentro das disposições para a aquisição desse privilégio. Eu vim um pouco chateado por isso, e aí eu fiz uma análise em Araçatuba. Aqui nós tivemos movimentos políticos, no sentido de que tirássemos esses trilhos daqui. Esses trilhos foram tirados em época inoportuna para mim, como vereador, por movimentos políticos que talvez não ficassem bem acomodados dentro da sociedade de Araçatuba. Tiramos essas linhas com obrigações monstruosas. Obrigação de entregarmos lá essa mesma benfeitoria que existia aqui, e fazermos lá, em Fernando Laboriou. E lá então seria o quê? A estação de transporte de passageiro. Para tanto exigir daquele atual prefeito, se não me engano, doutor Domingo, que lá construísse 10 ou 12 casas. E lá está a criação de morcego, doutor Ed. Um verdadeiro abandono, não pela rodovia, abandono do patrimônio de Araçatuba. E por outro lado, desabafo também, que para tirarmos a linha daqui, que havia aquelas promessas, para que funcionasse melhor o transporte de passageiros, a prefeitura desapropriou inúmeras áreas de terra para que por lá passasse a nossa ferrovia. Tudo conseguimos, tudo pagamos. E aí nos entregaram aqui grande parte do patrimônio dessa ferrovia, porém nos entregaram a posse, porque o domínio não o fizeram, dado que devem vergonhosamente ao ISSS. E aí está a história. Entregamos o patrimônio líquido e certo e recebemos patrimônio só de posse, viu, doutor Ed? Não de domínio. Se alguém quiser a escritura desse terreno, não tira nunca, porque, na verdade, a Estrada de Ferro não pode fazer dar essa escritura. Então, o que eu quero dizer ao povo de Araçatuba, os senhores que estão aqui, a você, Clarice, a Edna, e também a Durvalina, que são os vereadores, que o problema não é um problema nosso mais. Nós não temos acesso nenhum a esse convênio. Quem tem que ter é o governo federal agora, só ele. Por quê? Araçatuba
não foi chamada para participar desse convênio, e muito menos de conhecer o convênio da privatização. Porque aí nós íamos ver que iam tirar a linha daqui com a despesa grande e que nós não teríamos a estação para transporte de passageiro, e sim para carga. De carga poderia ter deixado em qualquer lugar, menos fazer Araçatuba gastar tanto dinheiro, porque gastamos dinheiro naquela época porque eles queriam uma estação ferroviária para homens, não para objetos. E foi o que aconteceu. Lamentavelmente, eu faço desabafo hoje, porque eu conheci daquela minha comissão esse fenômeno. Eu espero que a Clarice tenha êxito, e as demais vereadoras, a Edna, eu e tudo mais, mas é bom que saiba, parece que já de Campo Grande, eles estão entregando para a esfera federal, porque não tem como a mantê-la mais naquelas condições. Então isso aí está tudo sucateado. Então o que está tomando conta hoje não tem interesse nenhum, não. Eles transportam aí da maneira que dê uma receita para eles manterem a sua situação. Mas esperança que tenhamos aqui uma reativação, eu espero, viu, Clarice? Eu acho que tem que ser o Ministério do Transporte e jamais pelos canais que nós estamos aqui aventando, penso eu. Mas, de qualquer maneira, eu dou minha mão, dou meu trabalho, dou minha luta, e eu quero pedir escusa pelo desabafo, mas como araçatubense eu olho esse caso com muito carinho e muita afeição. Eu acho que o que nós colocamos de valores lá, colocamos não, o nosso povo, araçatubense pobre, colocou lá para ter uma estação para transportar gente, não foi cumprido pela atual detentora desse patrimônio privatizado. Então, penso eu que Araçatuba é a única prejudicada disso tudo. Porque os demais, em todos os casos, não leva passageiro, mas nós não, nós tiramos a estação aqui, colocamos lá, fizemos realmente uma ginástica financeira que até hoje estamos pagando por ela. E damos patrimônio, doutora Edna, com posse e domínio. E recebemos patrimônio com posse, não com domínio. É isso que eu tenho que falar. O senhor me desculpe, senhora presidente, a minha colocação com relação a esse fato é na minha conotação exposta. Eu tenho como uma vergonha o que aconteceu com Araçatuba nesse particular. Perdemos nosso patrimônio, perdemos o transporte de passageiro sem explicação, em razão de terem feito um convênio que, quando deveriam participar, doutora Edna, desse convênio, eram os municípios também conhecendo o conteúdo do convênio. Nós não. Foi privatizado e os próprios, quer dizer, a própria interessada é que fizeram o convênio na forma que mais convinham a eles, esquecendo das condições das cidades por onde passa o trajeto da ferroviária. Então, essa é a minha colocação, mas nós temos que lutar mesmo, se necessário até brigar, viu? Obrigado. Obrigada, Clemente. Nesse momento, nós deixamos também a palavra para o nosso amigo aqui, o Roque José, presidente aí do sindicato, para que você possa usar o ferroviário. Bom dia a todos e todas presentes, saudar na pessoa da vereadora Clarice toda a mesa, aos companheiros do sindicato, aos companheiros ferroviários que estão aqui. Nós estamos fazendo esse trabalho, é um trabalho em nível nacional, sintonizado com as aspirações locais, com as aspirações regionais. Nós vamos apresentar um diagnóstico da ferrovia. Eu vou pedir licença para me retirar da mesa, para me posicionar num lugar mais favorável, para que a gente possa fazer isso. E vou pedir um pouco de paciência aos senhores e senhoras, para que a gente possa apresentar esse documento, dar os subsídios necessários e tentar explicar o que foi o processo de concessão, qual o resultado desse processo de concessão, qual a situação da malha ferroviária no Brasil e, em particular, qual a situação da malha ferroviária da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e quais as iniciativas que nós achamos que podem ser adotadas e que já estão sendo adotadas, que possam contribuir para revitalizar todo o transporte de passageiro e o transporte de mercadorias no nosso estado. Nesse momento, gostaria de agradecer a presença também do nosso vereador Tadano Kawata e dizer para vocês que após a fala do Roque, nós vamos deixar a palavra franca para a cara da pessoa se manifestar o seu desejo aqui. Vamos desejar. Bom, esse trabalho já foi entregue, como tantos outros trabalhos que nós já realizamos em nível nacional, ao governo, a deputados, a senadores e a ministérios.
nós chamamos, o trabalho é Brasil Privatizado em Colapso, conjuntura do ramo dos transportes e eixos de atuação. Nós procuramos discutir a Política Nacional de Transportes, explicando que o problema do transporte ele tem que ser entendido à luz do que eles significam para a economia, para o bem social e para a própria soberania do país. E a consequência imediata da política de transporte de um país, da sua matriz de transportes, nós discutimos através da sua distribuição modal, as realidades, as racionalidades. Então, o que é isso? Todos os modais de transporte têm que ter uma ocupação dentro do desenvolvimento do país. Uma análise crítica aqui no Brasil, ela é uma condição imperativa para compreender o nosso sistema de transportes. Nos países desenvolvidos, a distribuição modal, tanto no que se refere ao transporte de passageiros quanto ao transporte de carga, ele mantém um equilíbrio. Nós podemos ver, nos países desenvolvidos, transportes de cargas, ferroviário 40%, rodoviário 30%, o aquaviário 14% e outros 16%. No transporte urbano, ferroviário e metroviário 60%, rodoviário 30%, hidroviário 5% e outros 5%. Já a matriz de transporte no Brasil, ela tem uma distorção muito grande. No transporte de cargas, ferroviários hoje 18%, rodoviários 63%, aquaviário 14% e outros 0,5%. No sistema de transporte urbano, a concentração é brutal no modal rodoviário, 96%, ferroviário e metroviário 3%, outros 1%. Importante ressaltar que esse transporte ferroviário e metroviário ele é concentrado na capital de São Paulo através da CPTM do metrô de São Paulo. Se retirar São Paulo disso aí, o índice chega a 0,01%. Mas isso tem causas. O que provocou essa tamanha distorção? Um deles são os fatores de país dependente de exportador de matéria-prima, que é um fato histórico nosso. As pressões da indústria automobilística para a valorização do transporte rodoviário. E a falta crônica de capital, que favorece investimentos em rodovia de custo de implantação menor, mas de custo social e econômico muito maior. O setor rodoviário de cargas. E nós estamos falando sobre o setor rodoviário de cargas porque o país agora está enfrentando uma crise brutal. E essa crise está sendo discutida em todos os setores da sociedade. Nós estamos com uma das maiores safras produzidas no país. Como disse o Pedro Vaz de Caminha na Carta ao Imperador, que aqui nesse país, em se plantando tudo dá, hoje a gente poderia dizer quase 500 anos depois, em se plantando tudo dá, o problema é transportar, que precisa produzir e tirar para algum lugar. A situação do modal rodoviário é extremamente complexa, existindo uma série de fatores que criam obstáculos para a multimodalidade, sendo o principal deles os aspectos fiscais, com elevadas diferenças entre estados e os vários modais. As rodovias hoje elas estão muito sobrecarregadas, estão precárias, não conseguem atingir índices positivos de eficiência no transporte de cargas, gerando um desperdício avaliado em 150 milhões de dólares anuais e oneram de forma significativa os custos dos produtos brasileiros, reduzindo a competitividade do país. Um exemplo, a soja americana hoje, ela custa $30 a tonelada. A soja brasileira, ela tem um custo de $80 a tonelada. 70% desse valor está vinculado ao processo de transporte, a retirada do centro produtor para chegar no centro exportador. A intermodalidade aqui no Brasil também não se realiza, por conta de barreiras de fronteiras estaduais, elas acabam impedindo o transporte de mercadorias que ele seja agilizado. Uma saída a ser estudada, que poderia vir a aumentar a eficiência operacional, seria a implantação de um único imposto na ponta, eliminando os efeitos nocivos dos impostos em cascata. Então, como são muitos impostos, então nós temos um problema gravíssimo para fazer a intermodalidade. Então não se mexe mais nas cargas. Então nós temos vários impostos, né, em todas essas barreiras estaduais, né. Outro fato que podemos destacar como vetor que contribuiu para o agravamento da crise do setor rodoviário é o superdimensionamento da frota, que acaba gerando um excesso de transporte rodoviário. No Brasil hoje nós temos 1.800.000 veículos de cargas, 377.000 transportadores autônomos
e cerca de 10.500 empresas de transportes disputando um mercado onde impera a livre competição. Importante destacar que 50% da frota rodoviária do país tem em média de 16 anos, o que implica dizer que mais da metade dos caminhões estão com mais de 30 anos de uso. Não existe por parte do operador, do transportador autônomo, a possibilidade de ele renovar sua própria frota. A livre competição levou a uma pulverização do mercado, onde nenhuma transportadora chega a faturar 200 milhões por ano, existindo atualmente menos de 10 empresas que faturam acima de 100 milhões. O ingresso na atividade de transporte de cargas é totalmente liberado, não dependendo de concessão ou autorização, sendo que a lei que criou a Agência Nacional de Transportes prevê simplesmente o registro burocrático do operador. Então, se eu quiser me tornar hoje um transportador rodoviário, eu vou lá e me registro lá e acabou. Não tem regulamentação, não tem nada. Como atualmente existe um superdimensionamento da frota em relação às reais necessidades, o resultado imediato é um frete aviltado e muito abaixo do custo, o que dificulta a competitividade de outros modais, em particular da ferrovia, e a entregação dos transportes, mesmo a longa distância. O que é isso? O frete é muito baixo para o setor rodoviário, não compensa você transportar nem por hidrovia, nem por ferrovia. Então você tem essa imensidão de caminhões circulando nas estradas do país, sempre com frete baixo, agregando uma série de problemas, né? Essa situação leva as grandes operadoras de transporte rodoviário a adotar uma logística de atuação com foco centrado no transporte de curta e média distância, objetivando otimizar custos, o que impõe ao rodoviário autônomo a disputa pelos percursos de longa distância, compostos em sua grande maioria de cargas de baixo valor agregado, com fretes que minimamente cobrem os custos, precarizando as condições de trabalho. Então, o que seria isso? As grandes empresas operam no eixo Rio, São Paulo e Minas, transportando a 300, 400 quilômetros de maneira muito rápida, cargas de pequeno volume, de grande valor agregado, e sobra para o caminhoneiro autônomo esses fretes aí de 3.200 quilômetros, 1.500, que não custa nada, ele não recebe nada e só tem problema, que ele acaba tendo uma dificuldade imensa para isso. O setor ferroviário, a gente fez essa introdução do setor rodoviário, que é para a gente poder compreender de uma visão mais abrangente o que é transporte, né? O que podemos observar é uma concentração excessiva no modal rodoviário, na movimentação de cargas, o que provoca um impacto, inclusive, na matriz energética, agregando custos tanto na cadeia produtiva quanto na cadeia distributiva, situação que se agrava com a iminência sempre de guerras que nós estamos vivendo no mundo. Um exemplo disso, vocês estão vendo agora um grande debate nacional sobre o transporte urbano. Então, estão se propondo aí que estados, a União, Estado e municípios, faça renúncia fiscal de ISS, renúncia fiscal no subsídio de óleo diesel, para que as empresas de ônibus urbanos continuem operando. Então, isso, ao invés de resolver o problema, ela só vai agravando esse problema diário e permanentemente. Isso se ampliou bastante depois de 1996, com o processo de concessão da malha ferroviária no país, que foi iniciada aí em 1996 e foi finalizada em 98 com a privatização da FEPASA. A rede foi incluída no Programa Nacional de Desestatização em 1993. O principal argumento apresentado pelo governo para incluir a rede no programa de privatização foi o de desonerar o Estado, fomentar investimentos e propiciar maior eficiência operacional. Com a privatização da Ferrovia Paulista, em 98, passando primeiro para o controle da rede, depois para a Ferrovia Bandeirantes, foi concluído o processo de desestatização da malha de carga no Brasil, que foi iniciado aí no dia 5 de março de 96, com o leilão aqui da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Nesses 7 anos de operação privada, a participação do modal ferroviário na matriz de transporte no Brasil caiu de 20% para 18%. Se a gente retirar o transporte de minério, de ferro, a participação do modal ferroviário vai girar em torno de 7%. Isso aí demonstra a concentração brutal que existe num modo de transporte ferroviário. Isso quer dizer que na movimentação de cargas gerais no mercado interno, representado pelos produtos de insumo industrializado, a participação das ferrovias é de 7%.
ainda assim para atender corredores de exportação, contra 91% da modalidade rodoviária. E isso foi extremamente agravado após o processo de privatização, ocasionando perdas para o setor produtivo, em decorrência do preço do frete e da falta de capacidade de movimentação. As ferrovias, elas foram privatizadas e elas contaram com uma série de facilidades para serem privatizadas. E nenhuma delas cumpre as suas metas. Elas não realizaram os investimentos necessários, não reduziram o número de acidentes, não aumentaram a capacidade de transportes e não conseguiram alterar o foco dos negócios, que tem como prioridade atender corredores de exportação, transportando cargas de longa distância e de baixo valor agregado. O que é isso? Um exemplo, a nossa ferrovia. Ela monta um trem de minério lá em Urucum, Corumbá, sai com esse trem de Urucum e vai ao Porto de Santos. Ela não agrega valor nenhum nesse transporte. Ela gera uma deseconomia, ao invés de gerar desenvolvimento da economia. O que temos como resultado concreto da privatização é o aumento dos níveis de sucateamento, que o filme mostrou muito bem, a fragmentação do sistema e o completo desordenamento do setor, gerando uma profunda deseconomia que aumenta o custo do Brasil, existindo já há muito tempo todas as condições técnicas e legais para que seja decretada a caducidade dos contratos de concessão, conforme recomendou o Tribunal de Contas da União em 1998, que acatou as denúncias que nós apresentamos do Brasil inteiro ao próprio tribunal. Logo após essa denúncia que nós apresentamos ao tribunal, houve uma ação muito bem articulada para que esse trabalho que nós apresentamos lá não surtisse os efeitos necessários. Logo após a decretação, TCU ter feito essa análise, o governo Fernando Henrique ele decretou o processo de liquidação da rede. O que era a Rede Ferroviária Federal? A Rede Ferroviária Federal era a empresa que foi constituída em 1957, completou 46 anos ontem, que pegou todas as empresas ferroviárias que eram da iniciativa privada, que estavam falidas à época, o governo encampou todas e redimensionou a ferrovia no Brasil. Então, o que a decisão do TCU dizia? Não cumpriu o contrato, o poder concedente decreta a caducidade e a empresa Rede Ferroviária Federal, que exerce o monopólio da União no transporte de ferrovias, volta a operar o sistema. Então, colocando em liquidação, ele proibiu esse instrumento. Então, nós tivemos uma série de dificuldades, porque quando houve a privatização da rede, não houve nenhum órgão regulador. A situação da rede foi brutal, o processo de privatização, porque privatizou e não tinha órgão regulador. Tanto é que a Agência Nacional de Transporte Ferroviário, ela foi criada, começou a ser discutida em 1998 e efetivamente passou a atuar em 2000. Então ficou esse ato de tempo, era o poder concedente que tinha que atuar na época. As ferrovias, em sua maioria, elas estão operando como um centro de custo das empresas consorciadas, transportando mercadorias vinculadas às suas áreas de negócio, o que segmenta ainda mais o setor ferroviário em corredores de exportação. Nós temos a Ferrovia do Aço, a Vitória Minas, a Vale do Rio Doce, que hoje exerce um papel monopolista no sistema. Um conglomerado que tem a participação em 17 mil quilômetros de malha ferroviária, dos 19 mil, operando diretamente 9.100 quilômetros, incluindo trechos da Ferrovia Centro-Atlântica, Companhia Ferroviária do Nordeste, MRS Logística e a Ferrovia Bandeirantes. Por que a gente diz que é um centro de custo? Porque hoje os donos da ferrovia, eles são os antigos clientes da ferrovia. Então essa empresa MRS Logística, que nosso companheiro ali, Luiz Pereira, trabalha, ela reduziu o preço do frete, ela opera na ferrovia com prejuízo, para que o minério ligado a ela chegue ao Porto de Santos mais barato que o minério da Vale do Rio Doce, para ela ter mais competitividade. Então ela fecha, ela tem uma perda de quase, ela perdeu 50% da receita por uma operação logística, mas para ela não interessa. E lá na MRS, ninguém transporta nada, só transporta o que ela quer.
né? Elas atuam no nicho de mercado constituído pelo transporte de média e longa distância, volumes de baixo valor agregado, granéis e tal. Outras duas ferrovias em fase de implantação também obedecem a esse critério. A Ferropar no Paraná e a Ferronorte no Mato Grosso do Sul e São Paulo, que podem ser caracterizadas como verdadeiro sojoduto. É só soja. Não tem mais nada nessas ferrovias, né? A Ferrovia Nova Oeste, que integra o Grupo Brasil Ferrovias, e a Companhia Ferroviária do Nordeste continuam em estado crítico, onde a situação constatada pelo TCU em 98 veio se agravando nos anos posteriores, chegando nos dias atuais ao limite. Nós chegamos no limite. Na Nova Oeste, na CFN, nós chegamos numa situação que, se de fato a gente quisesse e pudesse operar e adotar uma medida, nós teríamos que, hoje, o sindicato dizer, não pode circular um trem nessa malha ferroviária, né? Em relação à Ferronorte, é interessante que mudou a presidência do Grupo Brasil Ferrovias. E, ao mudar a presidência do Grupo Brasil Ferrovias, o doutor Elias Nigri assumiu a presidência do grupo e dizendo o seguinte: para a Ferronorte ter uma saída, que essa ferrovia que todo mundo acha bonita, e de fato ela é muito bonita mesmo, só tem uma saída para a Ferronorte. O governo federal precisa estatizar a Ferronorte, assumir a dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais que ela tem com o BNDES, assumir as dívidas dos contratos com a compra das locomotivas no exterior. O governo assume os ativos operacionais, assume toda a ferrovia e depois o próprio governo faz a concessão para os atuais donos operarem a ferrovia. Né? Aqui na Nova Oeste, nós temos aqui, para vocês terem uma ideia, desativação de vários trechos ferroviários em todos os estados sob a alegação de serem antieconômicos. Todas as ferrovias estão desativando o trecho. Eu vou falar de uma realidade mais próxima de nós aqui. Por exemplo, a Ferroban, nós tínhamos o trecho lá de Panorama, passando ali por Bauru, Pederneiras, que chegava a São Paulo. De Panorama a Jundiaí, vão fazer exatamente 3 anos que não circula um trem. O ramal de Campo Grande a Ponta Porã, que era o melhor traçado que a gente tinha, não circula um trem, acho que há uns 5, 6 anos. Em Santa Catarina, a ALL abandonou todo o trecho ferroviário. Ela considera antieconômico, então ela não opera. Fecharam 95% das estações ferroviárias, relegando ao completo abandono um imenso patrimônio da União. E é isso que a gente precisa explicar. O que foi a privatização? A privatização é simples da gente compreender, né? Os operadores privados não têm nada, foi feita a concessão para eles fazerem o transporte de cargas. Como eles não tinham ativos operacionais, a União fez o seguinte: a rede ferroviária federal, que tem as máquinas, as locomotivas e os vagões, faz um contrato de arrendamento para o operador privado. Nesse contrato de arrendamento está previsto o seguinte: o arrendatário recebe esse material, vai usar, ao final de 30 anos, que é o prazo de concessão, ou antes, ele tem que devolver esse bem para a União nas mesmas condições que recebeu ou em melhor situação. Eu pergunto para vocês aí, com esse cenário que vocês estão vendo aqui em todas as nossas cidades, se é possível esse grupo, esses operadores devolver esse patrimônio para a União. Eles introduziram inovações que eles chamam de tecnologia na condução e tração de comboios ferroviários, incompatíveis com a característica da via permanente e o material rodante, aquilo que o Cesarino mostrou aqui no filme, aumentando desta forma o sucateamento da frota recebida, que vem contribuindo para o aumento do número de acidentes, mesmo que as operadoras não notifiquem os órgãos fiscalizadores da ocorrência dos mesmos. Então, a malha ferroviária ou uma estrada rodoviária, quando ela é feita para suportar determinado tipo de transporte. Então, não adianta colocar que eles colocam 100, 150 vagões, o patrimônio não é deles, a ferrovia não é deles, acontecem os acidentes, eles vão lá, tirar a carga lá com os vagões apodrecendo, e o patrimônio é nosso.
né? Eles recusam clientes, um problema, eles estão praticando a recusa de clientes e a constituição de monopólios, o que vem privando centenas de pequenos e médios usuários do uso da malha, o que vem contribuindo para o fechamento de empresas, a redução de atividade produtiva, gerando desemprego direto e indireto, o que com certeza fará aumentar, na nossa opinião, a necessidade dos participantes do Fome Zero, do programa do governo. Um exemplo, Araçatuba, os produtores aqui da região de álcool e açúcar, fizeram um grande investimento, tem carga para transportar, só que eles não oferecem vagão e não oferecem a tração, que é a locomotiva. Nós estamos sem transportar minério, porque eles não oferecem a locomotiva para o transporte de minério. E estamos com a empresa a Embragem, que transporta produtos para a Bolívia, produto siderúrgico para a Bolívia. Há 60 dias o sindicato tendo que fazer esse papel de ligar na agência, ligar para o ministro para pedir vagão e locomotiva, o operador transportar, porque senão ele vai demitir só em Bauru ele vai demitir 15 empregados, tem mais 75 pessoas que trabalham de maneira indireta, fora o que eles vão ter que demitir em São Paulo. Então hoje nós agregamos também a nossa atividade de sindicato, o de agenciador de locomotiva, porque nós não temos alternativa nesse aspecto. Furto do patrimônio da Refesa, que eles mesmos praticam, os operadores, viu? Os donos eles roubam a própria empresa. Como trilhos, vagões, peças de locomotivas que são vendidos como sucata ou recuperadas e vendidas para outras operadoras, como o caso da Ferropar. A Ferropar é a antiga Ferroeste no Paraná. Então, o que eles fazem com essa Ferropar? Eles estão construindo uma ferrovia com material roubado da rede. Eles pegam os vagões aqui da Nova Oeste, os vagões em São Paulo, reformam, pintam os vagões e eles tiram o número do vagão da rede e escrevem lá Ferropar. E mandam essas composições, esses vagões, tudo para o Paraná. Então, nós estamos chamando assim que hoje aqui nesse sistema ferroviário nós temos uma grande quadrilha organizada que vem roubando sistematicamente a União e o povo, né? Em relação à gestão de pessoas, o quadro é mais brutal ainda, vocês vão perceber. Demissão em massa de ferroviários, que hoje somam em torno de 11 mil. Nós somos nacionalmente hoje 11 mil ferroviários. Sendo que em 1996 o número de trabalhadores do setor chegava a 47 mil. E as demissões fizeram aumentar os níveis de produtividade por empregado. Jornadas de trabalho, o aumento da jornada de trabalho, principalmente dos maquinistas, que hoje chegam a 16 horas diárias, sendo que em algumas operadoras privadas, como a Ferroban, a LL, FCA, MRS Logística e Vale do Rio Doce, houve a introdução da monocondução, isto é, a operação de comboios ferroviários somente por um maquinista, o que vem precarizando ainda mais as condições de trabalho. Por iniciativa do nosso sindicato, nós conseguimos suspender aqui no estado de São Paulo, através de uma liminar da Justiça, que proibiu que o trem seja conduzido só por uma pessoa, né? Eles introduziram a terceirização, principalmente no setor de manutenção de via permanente. Desrespeito generalizado às normas de proteção de trabalho e convenção coletiva. E eles atacam muitas direções sindicais. Em relação a essa terceirização, é uma coisa brutal o que a gente vê. A maioria dessas empresas terceirizadas, salvo raras exceções, elas também são um lixo de bandidismo no mundo do trabalho. Não registra empregado, não paga salário. Quando você entra com ação no Ministério Público, né, na Justiça do Trabalho, para o coitado receber pelo menos os R$320 lá para comer, que infelizmente é isso, a empresa não existe, ela sumiu, você não acha o dono. Nós, no sindicato, temos conseguido fazer a contratante pagar. E tem feito fazer pagar. A ferrovia está tendo que ir lá pagar. Tanto é que hoje, eles não conseguem mais colocar nenhuma empresa terceirizada no Novo Oeste. Pela ação firme sempre do sindicato de exigir que respeite o direito dos trabalhadores. Se o salário contratado é o mínimo, no dia tem que pagar o mínimo, né? Aqui é uma discussão que a gente já começa a fazer e tentar apresentar os nossos objetivos. Integração ou competição? Isso aí é um problema que sempre aparece aqui nas nossas discussões. A ferrovia vai competir com a rodovia. Nós não fazemos competição com rodovia, com aerovia, não fazemos nada.
Não tem jeito de transportar minério por avião, nem compensa transportar joia por trem. Você vai transportar joia, você vai de avião, né? A quantidade é muito maior, então não tem jeito de transportar joia por trem. A ferrovia, para recuperar a sua capacidade, ela tem que alterar o foco do negócio. Ela tem que recuperar as cargas tipicamente ferroviárias, que ao longo dos anos elas migraram para o setor rodoviário. O setor não fazia essas cargas, mas como não tinha como fazer, elas acabaram migrando. Como os granéis agrícolas, soja, feijão, arroz, derivados de petróleo, produtos siderúrgicos industrializados, e desenvolver o uso de containers e até mesmo minérios de maior valor agregado. O que é o container? No Brasil nós temos ainda uma distorção. A gente mexe na mercadoria. Então, um caminhão cheio de geladeira, ele é transportado até um determinado lugar. Se ele precisa sair daquele caminhão para ir para um trem, então tem que pegar uma geladeira, uma por uma, e colocar lá. Quando o container é diferente, o container você mexe no container, né? Você coloca no trem, no navio, no avião, então você não mexe na carga, porque a operação de mexer na carga é muito cara, né? Nesse cenário, a concepção em voga de estimular a competição com base na lógica do livre mercado entre os modais, de forma predatória, se revela muito danosa para todos os envolvidos, diretamente, principalmente para a economia do país. O modal rodoviário tem muito a ganhar com o avanço das ferrovias. Com mais caminhões e mais trens, cada um fará na sua especialidade parte do trabalho, permitindo o deslocamento de mercadorias em distâncias mais longas com menos custos. A recuperação do modal ferroviário, com uma logística que foca o transporte de longa distância, sem abdicar do transporte de cargas gerais, que tem custo social reduzido de maior valor agregado, fará aumentar a demanda pelo transporte de uma massa mais volumosa de mercadoria nas pontas, o que, sem dúvida, beneficiará em muito o transporte pelo modal rodoviário. Nós temos um colega aqui que é caminhoneiro, e ele sabe disso. O que interessaria para o caminhoneiro rodoviário não era pegar um frete de Araçatuba e levar lá para São Luís do Maranhão. O que interessaria para ele era pegar 10 fretes para ir de Araçatuba a Bauru, com mercadoria para levar e com mercadoria para trazer. Porque ele está agregando valor, está agregando receita e está ganhando. Isso criaria as condições para carregar para os trens cargas gerais, agilizar e realizar o porta a porta, integrando o sistema, reduzindo os custos de transferência em longa distância, como também diminuindo o roubo de carga, que é uma epidemia que se implantou no país aí de maneira brutal. Nós vamos entrar agora praticamente na situação da nossa ferrovia noroeste do Brasil. A gente diz que é 7 anos de uma tragédia anunciada, porque quando começou a discutir a privatização, eu me lembro muito bem, e os ferroviários que estão aqui se lembram bem, que não era um consenso dentro da nossa categoria também essa discussão, né? O pessoal dizia assim, não, vamos privatizar, que vai vir dinheiro aí de todo lugar, então nós vamos ter trem-bala aí correndo a 350 km por hora, 400 km, né? Vai ter trem por cima, trem por baixo, e a gente, nenhum de nós é dono de nenhuma verdade, né? Mas a gente tinha o cuidado de sempre estudar, né? E a gente entendia o que viria a ser essa privatização. Por isso que a gente usa esse termo aí, 7 anos de uma tragédia anunciada, né? A Estrada de Ferro no Noroeste do Brasil, ela foi a primeira malha a ser concedida. O balanço desses 7 anos da malha ferroviária demonstra de maneira inequívoca a irresponsabilidade dos operadores privados, principalmente após a constituição da holding Brasil Ferrovias, que também controla a Ferronorte e a Ferroban. E aí o mais grave, os principais acionistas dessa holding chamada Brasil Ferrovias são 2 grandes fundos de pensão. A Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, que detém 20% do capital, depois a FUNCEF, que detém 22%, e o Grupo Itamaraty, que conta ainda com a participação do Olacir de Moraes, que tem 16% do capital. Os americanos, o Noel Group, em 98 eles foram embora. Então quem acabou assumindo foi esse grupo. E a história dos fundos de pensão, ela começou em 96 com a entrada da FUNCEF, lá na Ferronorte, que era a empresa do Olacir de Moraes, que faliu. Então, para salvar o Olacir de Moraes,
A FUNCEF, que é um fundo de pensão dos funcionários da Caixa, foi obrigada a enfiar dinheiro num negócio cujo retorno é incerto, comprometendo a liquidez, a rentabilidade do dinheiro dos trabalhadores da Caixa. Nos 1.622 quilômetros da nossa malha ferroviária, existem apenas 5 estações abertas, das mais de 95 recebidas da rede, sendo que a maioria delas se encontra em estado de abandono, irretratado. Então nós temos estações abertas em Bauru, nessas 5 aí, acho que a gente estava contando Araçatuba, viu, Adel? Acho que são só 4, Bauru, Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá. Então nós vamos ter que corrigir ali o nosso material ali. Não são mais 5, são 4 estações abertas. Todas as outras estações e todos os outros patrimônios estão relegados a um abandono brutal. E aqui, a gente sempre tem que fazer justiça quando a gente vê uma coisa bem feita, por mais simples que seja. Nós temos uma estaçãozinha aqui perto de Bauru, o pessoal vai falar Pearves, né? Mas Presidente Alves. O prefeito fez uma iniciativa interessante lá. Ele pintou o patrimônio, recuperou, fez um convênio ali com a rede, né? Ele está desenvolvendo um trabalho social lá bastante importante, né? Para toda a comunidade, não é para criança carente, não. Então lá tem marchetaria, marcenaria, né? Tem trabalho de artesanato, montou uma lojinha ali na estação. Então as pessoas acabam tendo geração de renda e, de certa forma, o patrimônio continua sendo preservado. A estação de Avaí, que também é aqui na nossa região, para preservar a estação, ela está sendo transformada num museu, por iniciativa de um ferroviário chamado Vivaldo Pita. Aqui em Jaú, uma bela estação que a gente tem em Jaú, aqui no nosso estado, lá tem a Estação do Som, um projeto que é um convênio feito com o governo do estado, o projeto Guri, onde as crianças, né, da cidade têm acesso à aprendizagem de música clássica, né? Então tem toda a instrumentação, né, para a formação de música clássica. Então, de certa forma, vem se mantendo esse material, né, esse patrimônio, né? O ramal de Campo Grande, como eu já disse, ele foi desativado. Os acidentes que acontecem na malha estão diretamente vinculados à falta de investimento. A destruição desse material rodante, vagões, nós podemos ver nos cemitérios de vagões, que a gente chama cemitério de vagões, aqui em Araribá, Nogueira, Presidente Alves, Lins, Araçatuba, Luiz Gama, Maria Coelho, Aquidauana e Miranda. Os veículos são depositados para depois serem canibalizados. Dos 1.553 vagões recebidos em 96, hoje só estão em operação 850. Então eles levam esses vagões que sofreram um pequeno acidente, eles vão escondendo. Aí depois eles vão retirando peça desses vagões que são propriedade da rede, para colocar em outros, para que outros possam rodar. Quando esse outro cai, ou sofre um pequeno avaria, um pequeno acidente, eles escondem também e vão tirando peça, né? É isso que a gente chama de canibalismo, né? A Ferrovia Noroeste, para aprofundar a crise, ela teve parte dos ativos operacionais, locomotivas e vagões, desviado para Santos, para atender a demanda da Ferronorte, provocando com isso a redução de transporte de minério, grãos e produtos siderúrgicos, o mesmo ocorrendo com parte de seus recursos humanos já altamente escassos. O que é isso? A gente chama de desvio de ativo operacional. Como a Ferronorte, para a holding, é o centro do negócio, o que eles fizeram? Pegaram 35 locomotivas, levaram para a Baixada Santista. Dos 850 vagões que a gente tinha para transportes, eles pegaram 450 e levaram para Santos, para operar o transporte da Ferronorte, gerando lucro à Ferronorte e contabilizando esse prejuízo para a Novo Oeste. Foi por isso que o transporte aqui parou, eles não têm interesse nessa malha, né? O quantitativo de pessoal existente na malha hoje está na média de 0,04 homem ferroviário por quilômetro de linha. Número irrisório, se comparado às normas estabelecidas para a rede, que é de no mínimo 1 homem por quilômetro de linha, o que resulta numa defasagem de 1.095 empregados. Esse dado que está aí não é um dado aleatório do sindicato, não. Esse dado foi constatado pela Agência Nacional de Transportes, que inclusive multou a rede por conta desse número de empregados. E essa situação, ela provoca, nos ferroviários que ficaram,
uma forma de trabalhar extremamente danosa, né? Ele é obrigado a manter um ritmo de trabalho que, de maneira brutal, ele vem sendo submetido a jornadas indignas de trabalho, pagando baixos salários, né? Enfim, essa é a situação que nós temos, né? Nós já estamos concluindo, né? Essas situações elas foram constatadas pela agência, que nesse mês restringiu a circulação dos comboios ferroviários que transportam combustível no período noturno, em virtude da precariedade da malha. Então não pode haver transporte de combustível a partir das 18h30, né? E os fatos que a agência constatou foram esses. Ela multou a Nova Oeste em 1.919 milhões, né? Foi milhões, né? Mil reais. Ela não deu continuidade ao serviço concedido no trecho de Indo-Brasil a Maracaju, não mantém a via permanente em condições adequadas de operação em todo esse trecho e não adota as medidas de natureza técnica e administrativa para manter a malha funcionando. Nesse trecho aí entre Bauru, Lagoa Rica e Manuel Brandão. Não garante a regularidade e a normalidade do tráfego, não mantém pessoal técnico administrativo, não presta serviço adequado ao pleno atendimento do usuário e não zela pela integridade dos bens vinculados à concessão, no trecho de Bauru a Corumbá, que são as estações, a malha e os veículos ferroviários, né? Aqui, nós achamos que a Estrada de Ferro do Oeste do Brasil ela é plenamente viável. Todos os estudos que a gente tem tido acesso, que a gente tem ajudado a construir, demonstram que a ferrovia pode ocupar um lugar central no novo mapa de transporte do país. Para tanto, será necessária uma forte mobilização dos ferroviários, usuários da sociedade, para reivindicar do governo federal uma iniciativa que seja ousada e olhe o presente com os olhos do futuro, libertando a economia do país, que hoje é refém do modal rodoviário, que também atravessa uma crise profunda. Propostas para a revitalização da NOB. O governo federal ele deve decretar a caducidade do contrato de concessão da Malha Oeste. O que é a caducidade? Ao decretar a caducidade, o governo, a União, reassume o controle. Promove o saneamento. Se for de interesse da União, ela pode fazer uma nova concessão. Se não for de interesse da União, ela pode continuar operando, né? Promover a cisão da malha da Ferroban, separando o trecho de Bitola Estreita, que liga Bauru a Santos, a antiga estrada de ferro Sorocabana. Unificar as duas malhas de Bitola Estreita, criando uma nova empresa que ligaria Santos a Corumbá, criando as condições para que façamos a interação bioceânica, ligando o Atlântico, via Santos e Paranaguá, ao Oceano Pacífico, nos portos de Antofagasta, Iquique e Arica, no Chile, e Manturi, no Peru, que é esse traçado. Hoje está sendo muito discutida a possibilidade que todo o comércio do Brasil é na costa do Atlântico e nós não temos nenhuma entrada para mercado asiático. E a saída está pronta. Em vermelho é a malha da Sorocabana. Em vermelho é a malha da Sorocabana de Bitola Estreita. Ligando a Bauru, nós vamos chegar a Corumbá. De Corumbá, nós chegamos a Bolívia, de Cochabamba de Porto Soares até Santa Cruz. De Santa Cruz a Cochabamba, tem a tal estrada carreteira, que eles estão reformando, 450 quilômetros. Essas cargas podem fazer a transposição de 400 quilômetros pela carreteira e voltar para o trem, ou ir direto para os portos. Esses dias foi interessante que a Bolsa de Mercadorias e Futuros, a gente estava em Corumbá, em Campo Grande, justamente discutindo o corredor bioceânico, e a Bolsa de Mercadorias e Futuros fez um grande seminário em Campo Grande, demonstrando que esse é o modelo ideal, essa é a necessidade de chegar ao Pacífico, aos portos do Pacífico. Só que eles apresentam uma outra proposta. Eles apresentam a construção de uma rodovia. Não é ferrovia. É a construção de uma rodovia. Então nós estamos trabalhando nessa iniciativa, né? A gente tem contado com apoio, muitas pessoas sensíveis, já inclusive dentro do próprio governo, a essa iniciativa, né?
Desenvolver estudos técnicos para incorporar a nova empresa, o ramal ferroviário, ligando Maracaju a Porto Mutinho. Construção do ramal ferroviário, ligando a empresa a partir de Maracaju com a Ferropar no Paraná, onde será feita a intermodalidade com a hidrovia Tietê-Paraná, possibilitando que a produção de grãos do Mato Grosso do Sul e do interior do Paraná sejam escoadas para os portos brasileiros. Reintroduzir o transporte de passageiro de longo percurso no trecho de Bauru a Corumbá, recuperando o patrimônio que está sendo degradado, revitalizando espaços urbanos, gerando novas sinergias, né? Como o turismo no Pantanal, né? Aqui é um pouco sobre o trem do Pantanal, que a imprensa vem divulgando muito essa questão do trem do Pantanal lá no Mato Grosso. O que eles estão propondo lá? Para viabilizar esse trem do Pantanal, o governo federal precisa aprovar a proposta de cisão, de divisão da malha da Ferrovia Noroeste, que o grupo lá encaminhou à NTT. Na proposta, Brasil Ferrovia está sugerindo que a União reestatize a malha. A União, então, faria a concessão para o governo do Estado do Mato Grosso do Sul. E o governo do Estado, junto com a União, iriam investir 22 milhões mais 42 milhões de reais ao longo de 3 anos para recuperar a malha. Para fazer a recuperação dessa malha. Eles iriam recuperar a malha, né? E a operadora privada que destruiu a malha poderia voltar a usar a malha, recuperada com o dinheiro do Estado e da União. E pagaria, para poder usar essa malha, aquele velho termo direito de passagem. Só que não seria em dinheiro, seria com transferência de tecnologia. Qual é a tecnologia que ela transferir? Depois que a União do Estado do Mato Grosso do Sul recuperar a malha, se o Estado colocar um trem de passageiro lá, ela faz só a manutenção do trem e opera, né? Então, nós estamos considerando que esse projeto, ele não atende os interesses, né, da União. Nós estamos dialogando com o governo federal e com o próprio governo do Estado do Mato Grosso do Sul, dizendo que nós não podemos apoiar um projeto dessa ordem. Se a iniciativa privada, de fato, quiser operar um trem, que o governo lá, então, recupere a malha e abra um processo de licitação. Fala, nós vamos abrir uma licitação pública, os empresários do Brasil inteiro e do mundo que quiser colocar um trem aqui, as condições são essas. Contrate, alugue um grande hotel para fazer a licitação e o hotel vai ficar por uns 3 dias às moscas, porque não vai aparecer ninguém lá para dizer que quer operar um trem, porque em lugar nenhum do mundo trem de passageiro dá lucro no conceito de mercado. Você vender passagem, no final do mês você contar o que vendeu, pagar o custo de operação e dizer sobrou tanto de lucro. O lucro do transporte de passageiro é indireto, aquilo que a gente chama de lucro externo. Ele gera mais economia, não provoca acidente, né? E existe toda uma sinergia de transporte de carga de outros fatores que contribuem para isso, né? Então nós estamos discutindo com o governo do Estado lá essa situação, né? O trem do Pantanal é uma reivindicação justa, né? Só que nós entendemos que o trem do Pantanal não pode ser usado como uma cortina de fumaça para que esse grupo que prejudicou, que destruiu, receba mais dinheiro público. E aí nós estamos fazendo esse profundo diálogo lá com o governo. Na nossa conclusão desse trabalho, pedindo desculpa pela tomada de tempo de vocês, para a gente não ser irresponsável com o que a gente viria fazer aqui, nós entendemos, não temos nenhum constrangimento de dizer que o governo tem que decretar a caducidade do contrato da Nova Oeste, colocando-a sobre a administração especial do Ministério dos Transportes, promover uma rigorosa auditoria para responsabilizar os agentes públicos e os agentes privados que patrocinaram essa verdadeira operação choque-pavor que basicamente destruiu a ferrovia. Nós achamos que aqueles que praticaram, contribuíram para praticar essa barbaridade que o nobre vereador citou, se é um agente público, tem que ser responsabilizado. E o agente privado também tem que ser responsabilizado. O que ele destruiu, ele tem que pagar. E nós temos que encerrar esse ciclo. Encerrar a destruição da ferrovia hoje é dizer, não pode operar mais.
E nós estamos dialogando, a gente sabe das dificuldades que o novo governo assumiu, não é fácil, mas nós entendemos que também, independente de todas as dificuldades, o novo governo não pode manter uma postura muito de leniência, né, com esses setores sociais, porque eles não têm, já demonstraram que não têm compromisso nenhum, né? O nosso sindicato dos ferroviários entende essa dificuldade do presidente Lula. Nós entendemos que nós temos que democratizar essa capacidade de transporte, de mobilidade da população. O trem, ele é um fator de desenvolvimento. No Mato Grosso do Sul existe a possibilidade de fazer o turismo. Nós abominamos trem só para turista, a não ser que vá fazer turismo contemplativo, né? E aí tem que conversar com os bichos do Pantanal para dizer o horário do trem, para os bichos do Pantanal e para a margem da ferrovia, para a hora que o trem vai passar, porque a gente viaja todo dia ali, não tem jacaré, anta, para você ficar olhando, pega um aqui, né? Então, quer dizer, são essas coisas muito malucas que a gente às vezes escuta no papel. Na verdade, é sério, porque eles às vezes não escutam a gente. Não tem turismo contemplativo. O trem não pode assumir a responsabilidade de turismo. O trem não é uma atividade fim, ele é uma atividade meio dentro daquele contexto. Porque quem já viajou para o Pantanal, fez a viagem para Corumbá, não tem nada ali. Você está dentro do trem, não tem nada ali para você ficar vendo de bicho. Se alguém quiser ver bicho viajando de trem, vai ver muriçoca, pernilongo, mas não tem nada para ver, né? Por isso que a gente conclui dizendo que o Brasil tem jeito. Encerrando, eu gostaria de dizer à vereadora Clarice, aos todos os vereadores que estão aqui, secretários, pessoas de outras cidades, que é assim, o cenário é muito difícil, mas nenhum de nós que é ferroviário abdicou de fazer o bom combate. Nós sabemos que existe saída, nós sabemos e temos visto uma sensibilidade muito grande nos vários atores sociais, setores empresariais, setores do sistema produtivo, e particularmente nós queremos contar com, e sabemos que vamos ter esse apoio, porque a gente sabe que tudo começa, e as coisas grandes não começam grandes, elas sempre começam pequenas. Nós temos dirigido a todas as prefeituras da nossa malha documentos, a todas as câmaras documentos, e a gente gostaria de deixar uma sugestão para a comissão, que vai saber conduzir esses trabalhos também, para que fosse criado um fórum nessa região aqui de Araçatuba, envolvendo os prefeitos, vereadores, empresários, porque no dia 22 agora, nós vamos estar em Brasília, reunido com o presidente Lula. E o que a gente extrai de todos esses debates, nós estamos integrando ao governo. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós não estamos chorando, não estamos mendigando nada. Nós vamos dizer, o que nós entendemos é isso. E achamos que o governo tem que fazer tal coisa. E vamos brigar por nossas ideias, vamos lutar até o fim, né? Queremos que o governo dê certo, não temos nada contra governo nenhum, né? Porque nós entendemos que fazer a luta pela defesa da ferrovia é defender o interesse de todos. Aqui em Araçatuba, se o trem de passageiro voltasse a circular, diretamente aqui em Araçatuba seriam criados uma média de 25 empregos, indireto 35 empregos. Se contar cada cidadezinha dessa que nós temos ao longo, só desse pedacinho de ferrovia, né? A gente fala pedacinho porque a ferrovia é muito grande. Nós entendemos que o governo federal ele dispõe de um instrumento bastante importante para gerar emprego, desenvolvimento e renda. E em nome dos ferroviários, ativos, aposentados, eu peço desculpa pelo tempo, mas agradeço a oportunidade de a gente poder trazer esse trabalho que a gente está desenvolvendo em todo o país. Obrigado. Obrigada, Roque. Agora eu gostaria de deixar, se alguém quisesse fazer alguma pergunta, fica a palavra franca e aberta. Pergunta ou trocar ideia, do jeito que você... Ok, né? Ok. Eu queria ouvir a sua explanação e eu parabenizo o sindicato pelo trabalho importantíssimo e, além de tudo, objetivo.
e prever-se nele realmente aquilo que nós outros comungamos como uma verdadeira catástrofe a ferrovia no Brasil. Mas, sabe, Roque, eu ouvi você atentamente, você disse que o problema era decretar caducidade desse contrato, sanear e entregar para que outra empresa, os mesmos cidadãos, passem a operar. Eu penso, lamentavelmente, sanear com qual dinheiro, Tadami? O nosso. Quanto é o nosso? Depois acontece o seguinte fenômeno, saneia e não traz a responsabilidade dos vândalos, viu? Isso que eu queria saber. Há de haver o quê? Há de haver o saneamento, há de haver realmente a colocação novamente, mas que haja a responsabilidade daqueles que realmente assumiram essas funções e tiraram dela todo o fruto possível, deixando só a sucata para o governo. Eu vi com bons olhos esses dias a prisão dos cidadãos lá no Rio de Janeiro, né? Sonegadores lá, presidente de clube e tal. Essa moda tem que pegar no país, viu? Se não aprendendo uma meia dúzia de cidadão aí que andou desaparecendo por vagões, viu, Roque? Modifica muito a moral desse povo, senão nós não vamos conseguir nada. Se sanear, paga tudo, entrega para outros e fica aqueles que realmente tiveram a felicidade de passar a mão no nosso dinheiro, fica aí à mercê de nada. Ganharam, saíram, está tudo bem. Então eu acho que haver caducidade do contrato com responsabilidade daqueles que ocorreram para que a inadimplência viesse à tona. Isso tem que existir. Com responsabilidade de ordem civil e criminal. Do contrário, Roque, nós vamos ficar sempre na mesma história. Vamos limpando, entregamos a mesa limpa e outros vêm e sujam. E isso não pode mais continuar nesse país. Eu acho que o governo Lula hoje já está com um senhor ministro da Justiça, que é o meu particular amigo, Márcio Tomabás, com os olhos voltados a essas fascículas desastrosas para a nossa economia. Então, eu penso que o sindicato está de parabéns, mas eu queria ver que vocês dos sindicatos se aliassem aos vereadores dessa nossa região para exigirmos, sim, que haja caducidade do contrato, que haja o pagamento de tudo, mas que se apure a responsabilidade de todos aqueles que abusaram desses convênios, que você disse, foi feito mesmo, a maneira de solucionar problemas de em prejuízo da comunidade brasileira. Eu parabenizo você, mas espero que, nessa particularidade, o sindicato também coloque seu dedo. Saneamento com responsabilidade, meu amigo Rod. Mas é exatamente aquilo que nós explicamos, né? Que o sindicato tem uma posição muito clara. Nós temos disposição de dialogar com todos. Nós defendemos que o transporte ferroviário, em lugar nenhum do mundo, o transporte ferroviário ele é operado única e exclusivamente pela iniciativa privada. Não existe essa experiência no mundo. Um exemplo, o Japão, ele dedica todo ano 1% do seu produto interno bruto para transporte ferroviário. E o governo exerce o poder de controle. Nós defendemos que a ferrovia no Brasil ela seja pública e estatal. Defendemos como medida de transição a decretação da caducidade do contrato. E foi aquilo que eu coloquei. Você decreta a caducidade do contrato com a responsabilidade dos agentes públicos e privados que patrocinaram todo esse processo de desregulamentação. E respondendo ao nobre colega, o custo. Olha, nós temos estudos no Ministério dos Transportes, em todos os locais, em vários setores da sociedade. O custo social da recuperação da ferrovia, ele se paga hoje, em 5 anos. Por exemplo, nós entendemos que não tem que liberar dinheiro, esses quase 52 milhões de reais, num primeiro momento, e mais 190 milhões de reais, para fazer um projeto de trem de passageiro que não vai atender a necessidade da comunidade. Nós até, a gente vê até quando brinca, né? Dá esses 220 milhões de reais para a rede ferroviária federal, que nós botamos essa ferrovia para funcionar, com a velocidade de carga de trem de passageiro de 70 km por hora e carga numa média de 50, em 5 meses. Porque quem não conhece ferrovia, eles falam assim, mas precisa trocar 1 milhão de dormentes. 1 milhão de dormentes? Tá aí o Vardemar que sabe isso, que nós estamos falando, 1 milhão de dormentes. Não é dormente, dormente é muito pouco na ferrovia e custa muito barato. Com certeza. O problema da ferrovia não é esse hoje. O problema da ferrovia é se fazer investimentos e recuperações precisas, né? Então o custo se paga, porque o custo que nós estamos pagando pela falta do transporte é muito maior. Um exemplo,
O Brasil hoje, como que ele vai poder transportar a sua safra de grãos, que é agronegócio? E o país está vinculado a esse agronegócio para equilibrar a balança comercial, se ele não dispõe de transportes. Nós tivemos um debate na Câmara dos Deputados agora, eu estou até com um pequeno resumo do debate. Foi criada a Frente Parlamentar em Defesa da Ferrovia. Nós fizemos esse debate na Câmara dos Deputados. E ali não é mais um problema ideológico. Essa questão ideológica acabou. O problema hoje é econômico, é econômico. Ou seja, nós estamos da ferrovia, os operadores privados não vão investir dinheiro. Se qualquer um de nós aqui fosse o operador privado, a gente não ia colocar dinheiro. Porque é um investimento que exige uma grande soma de dinheiro, volume de capital, de retorno incerto e a longo prazo. E hoje a economia mundial não permite mais esse tipo de investimento. Obrigada Clemente, obrigada Roque. O Sérgio Barçalobo gostaria também de dar a sua consideração, dar a sugestão. Meus cumprimentos às vereadoras, né, e aos vereadores aqui presentes. O que eu tenho, um colega sindicalista, no qual sou presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários, a gente fala um pouquinho dizendo que é a malha ferroviária. Ela está considerada mais ou menos igual dentro de uma família. Quando chega numa certa idade, essa família abandona o idoso e coloca-se no asilo. As cidades que hoje têm a margem da ferrovia são filhos da ferrovia. Verdade. E essas cidades abandonaram a ferrovia. A verdade, abandonaram. Porque se isso está acontecendo agora, começando aqui, eu sei da sua luta há muito tempo, conheço essa luta sua, dos ferroviários, há muito tempo, e os municípios deveriam ter participado disso há mais tempo. Como brigamos, como lutamos em Araçatuba para tirar a malha ferroviária do centro da cidade, foi a mesma coisa do que se faz com idoso em certas famílias. Falo em certas porque não é todas. Jogou-se essa malha ferroviária lá para fora da cidade e ninguém mais olhou. Jogou aquela pessoa mais idosa lá no asilo e não foi mais olhar. Considero mais ou menos isso. Justamente onde que foi assinado a lei lá sobre o idoso, né? Estatuto do idoso. Eu considero isso. Hoje eu estou vendo algum fruto já. Tem manchado um aqui, um ali. Mas todos os municípios deveriam enganjar nessa luta. Com certeza. Nós mandamos convite. Estou estranhando aqui a falta do Ministério Público. Muito bem Isso pensado. tinha que estar presente. Se o Ministério Público hoje, em todos os municípios que tem aí, agissem mais duro como está, parece que em Pirajuí, teve Penápolis, se agiram assim duro, a malha ferroviária ali melhoraria. Não sei se o colega vai entender se é verdade ou não. Principalmente não deixando aquele abandono, o mato. A gente fala tanto, mas a segurança no transporte, na ferrovia, não tem. Muita gente aqui, fora os ferroviários, não sabe. Daqui a Mirandópolis, quantas horas nós gastamos de carro? 40 minutos. Quanto gasta um trem de lá aqui? 5 horas, 6 horas de viagem. Isso ninguém sabe.
ferroviários conhecem, mas esse problema existe. Por quê? A ferrovia, você não pode passar, correr, porque não tem estabilidade alguma. Você vê o trilho sobrando, indo para baixo, para cima. Aí vem o problema da ferrovia, surge o problema na rodovia. Vem o excesso de peso nos caminhões. O governo abandona as ferrovias, que já está abandonada há muito tempo, e agora começou a abandonar também as rodovias, tirando todas as balanças que hoje tem. Só tem algumas balanças colocadas, aquelas balanças móveis, mas quando ela está trabalhando lá num certo lugar, a outra rodovia está liberada. E aqui está passando a carga pesada, que poderia ser transportada ali. Você sabe que hoje nós temos o transporte de combustível para o Mato Grosso. Para o Mato Grosso, 100% é rodoviário. Para o Mato Grosso do Sul, ainda em torno de 40% é ferroviário. O resto é rodoviário. Nós temos aqui, estamos em rodas aqui, bombas passando na ferrovia todo dia, tombando caminhões, é a mesma coisa, e não temos segurança. Então eu coloco, companheiro, à sua disposição. O sindicato está sempre contigo, sempre teve, não vamos estar juntos, separados, em todas essas lutas. Eu acho que nós temos que, os municípios, participar mais. Começando aqui, não parando também. Não, nem podemos. Não, eu sei que não para, porque quem estão à frente, as pessoas da frente, são pessoas respeitosas e fazem isso aí sim. Então vocês não parem, continuem. Vamos fazer outros, vamos cobrar do Ministério Público. Eu acho que o sindicato agora denunciaria isso aos Ministérios Públicos à margem da rodovia, da ferrovia. Já é um interessante, que tinha aqui em Penápolis, e parece que ele foi para Andradina, se não me engano, um promotor público muito enérgico nessa hora. Ele fez colocar nas rodovias os guarda-rios, em todas as pontes e tudo aí. Ele fez, porque ele agiu rápido. E ele agiu em Penápolis, e parece que Pirajuí tem uns esquemas assim. Agora em Andradina também estão mexendo nisso aí. Então eu acho que nós temos que denunciar o Ministério Público, porque lá tem gente com capacidade para fazer e obrigar isso aí. Cumprir esse contrato, que não cumpriram nada até agora. Eles só usufruíram do que tinha, só deixaram a coisa velha no contrato que tem. Não é vou entregar na mesma forma, mas aí existe. Eu vou entregar na mesma forma como peguei, mas com os desgastes. Ainda tem mais esse item. Então, quer dizer, o trem tombou o vagão, acabou, está lá. Esse vagão aqui é aquele lá, ó, pronto. E aí vai acabar assim. Parabenizo você pela luta, Roque. Acho interessante, e as vereadoras de Araçatuba que começaram a agir também, já assim, toda a Câmara. E vamos mais essa batalha aí com o Ministério Público junto também, fazer com que ele enganje mais precisamente em cima disso aí. Muito obrigado. Só uma informação, o sindicato em 1999, nós entramos com ação civil pública, apresentando todas as situações de dificuldade da ferrovia. Mas vocês tão bem quanto eu conhecem a falta de celeridade da justiça, né? E essa ação civil pública agora ela ganha um novo corpo, e nós estamos entrando com uma outra ação civil pública contra o poder concedente, para que o poder concedente faça aquilo que é sua obrigação de fazer, porque o poder concedente não vem fazendo, ele cumpre a lei. Se as empresas não estão cumprindo o contrato, ele tem que fazer cumprir o contrato. Se não cumpriu, ele tem que decretar a caducidade. Em Pirajuí, nós estamos acompanhando lá o trabalho do promotor, e o promotor deve tomar uma iniciativa que é proibir o tráfego de trens no perímetro urbano de Pirajuí. Essa é uma iniciativa que já foi feita em São Manuel.
o promotor nos procurou e perguntou o que é que eu posso fazer para ajudar a acabar com essa barbaridade. Aí ele conseguiu, entrou com ação civil pública, a justiça deu uma liminar proibindo o tráfego de trens no perímetro urbano de São Manuel. Aí teve um desespero lá na ferrovia, né, que ela precisava passar ali com o transporte, principalmente de combustível, para chegar aqui no Mato Grosso do Sul. Então eles tiveram que ir ao Ministério Público e firmar um termo de ajuste de conduta. O Ministério Público disse lá assim: eu libero. Em 10 dias, vocês têm que recuperar tanto de malha, tanto disso, tanto daquilo, e fiscalizou. E o dinheiro apareceu. Aí o dinheiro aparece. Se essa iniciativa é uma iniciativa importante, se em cada cidade houvesse essa ação do Ministério Público, né, nós poderíamos criar as condições para que as empresas pudessem estar fazendo os seus investimentos. Mas eu, particularmente, pelo que eu já conversei na Previ, agora que trocou a direção, pelo que a gente tem conversado na FUNCEF, o que a Previ e a FUNCEF quer é se livrar desse abacaxi que eles foram obrigados a pegar. É o termo que eles usam. Porque um fundo de pensão, ele tem que investir os seus recursos naquilo que dê rentabilidade rápida. A Previ não vai pegar o dinheiro dela e colocar aqui para ter recurso daqui 200 anos. Se é que vai ter, nós achamos que não tem. Então precisa reordenar o sistema. Os fundos de pensão só estão lá porque vocês sabem tão bem quanto eu que quem controla os fundos de pensão é o governo, né? É dinheiro do governo que está lá, dinheiro do trabalhador, mas a fonte é uma só, é dinheiro do Banco do Brasil e dinheiro da Caixa. Com certeza. Então tem que haver uma discussão séria. O governo Lula tem sido mais receptivo, o ministro Anderson Adalto também tem sido receptivo. Tem a frente parlamentar lá em Brasília. Não dá para tomar uma decisão de supetão. Se você vê qual é a melhor saída. Nós estamos apresentando as nossas propostas lá. Já houve a apresentação do Plano Nacional de Revitalização das Ferrovias. Nós também temos que compreender que não dá para parar tudo de uma vez e começar de novo, porque senão aí o país para, o custo é maior. Mas eu acho que aquele papel que a sociedade tem que fazer, o sindicato tem que ajudar, nós compreendemos que essa não é uma tarefa que o sindicato possa fazer sozinho. Nós estamos fazendo isso, promovendo o debate, buscando construir apoios. E a sociedade diga claramente o que é que ela quer, né? Então, essa iniciativa do Ministério Público, nós estamos com 2 ações já. Essa pedindo para fazer a reforma e essa contra o poder concedente, né? Para decretar a caducidade. Vamos ver como é que elas andam aí. Sabe que é difícil, mas estamos fazendo a nossa parte lá. Obrigada, Roque. Gostaria de perguntar para o nosso colega vereador, o Paulo Evaristo, como que também está se comportando Mirandópolis diante dessa situação. Já foi embora? Não, está lá. Birigui também tem uma representante do prefeito de Birigui. Tem aí? É? Deixa eu ver aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Nobre vereadora, presidente da... Quero trazer aqui um abraço ao pessoal de Mirandópolis. Obrigada. Parabenizar pela essa atitude. E dizer que Mirandópolis também está buscando algum objetivo. Inclusive tem o nosso diretor de obras que está aqui presente. Maravilha. Tem um projeto para se instalar um centro cultural, né? Tentou-se, a prefeitura, a Câmara aprovou um projeto de lei para que se adquirisse, mas foi em vão, que não pode ser, como foi o nobre presidente do sindicato que disse que ele é só cedido, não é vendido, né? Mas nós estamos aqui de braços abertos, Mirandópolis está na luta e que precisar de nós lá. Inclusive, eu gostaria até de levar esse trabalho para lá, se pudesse agendar um dia, o novo presidente do sindicato pudesse estar indo, traria as câmaras da comarca, que é Lavínia e Guaraçaí, para que nós pudéssemos somar com vocês. Vamos realizar um fórum, vamos levar o convite pessoalmente, para que nós possamos realmente juntar essas forças todas, para que damos a mão ao nosso colega aí, o Roque, que está empenhado, né, Roque, nessa caminhada que não está fácil, mas nós não desacreditamos. Certo. Estamos lá de braço aberto. Para ajudar lá em Mirandópolis, essa questão do patrimônio, 2 iniciativas simples a prefeitura pode adotar.
pessoal não gosta que a gente fale isso não, mas nós estamos explicando como é que tem que fazer. É o seguinte, o prefeito tem que decretar o tombamento patrimonial e o tombamento histórico do bem. Aprova a lei na Câmara, o Executivo remete a lei, a Câmara aprova e faz o acordo com o CODEFAT. Porque aí depois ninguém pode destruir. E fazendo esse processo, existem recursos disponíveis hoje em vários ministérios, com a qual vocês, fazendo o projeto, podem adentrar com esse pedido e ter o recurso necessário para fazer esse desenvolvimento. Mas nós vamos a Mirandópolis, sim. Iremos lá fazer a discussão. Nós não temos preocupação com plateia, não, viu? Se for para discutir com 2, 3, 4, 5, mas que tenha disposição de ajudar, nós estamos cumprindo essa tarefa. Então nós vamos agendar até o final da reunião um dia para. Muito obrigado. E obrigada a você, tá? Obrigada pela presença. Também tem o pessoal de Birigui, aí, José Hamilton Vilaço, secretário de obras, ainda está? Saiu? José também, André, de Birigui, não tem mais ninguém? Também? Alguém mais gostaria de dar a sua palavra? Tadeu? Não? Queria falar alguma coisa? Primeiro, vamos dizer assim, as informações que o ROC trouxe hoje, são informações que nós precisamos discutir com a sociedade. Penso que muitas informações apresentadas hoje, a maioria da população não conhece, não as tem, né? E o sindicato tem muito claro, né? Tem propostas muito claras. E, nesse sentido, foi sugerido também um fórum para ampliação desse debate, para ampliação dessa discussão, para envolvimento de outras câmaras, para envolvimento de outros municípios, de outros setores, de outras forças vivas da sociedade. Penso que todo mundo olha para a ferrovia com indignação, né? Quando vê o abandono dos trilhos, quando vê o patrimônio da União deteriorando, né? E quando a gente sabe as informações que o ROC trouxe, que é um verdadeiro assalto ao patrimônio da União, né? E creio que essas informações, elas precisam melhor ser discutidas com a sociedade, com as forças vivas da sociedade. Por isso a sugestão do fórum de discussão e de ampliação desse debate, ele vai ser muito importante. Penso que a nossa comissão talvez tenha que trabalhar nessa direção, né? Mas penso também que nós deveríamos, a partir daqui, a partir de hoje, elaborar um documento mínimo, né? Para que demonstrasse, a partir dessa primeira reunião, qual vai ser o nosso posicionamento frente a isso. Talvez a carta de Araçatuba, sei lá, enfim, como chamaria esse documento, mas, enfim, com as informações que o sindicato trouxe, né? Com aquilo que a gente conseguiu formar de opinião, da nossa opinião, a partir de hoje, que nós fizéssemos um documento, né? E que a partir desse documento mínimo nós pudéssemos ampliar, repassar às outras câmaras, vamos dizer assim, aos outros municípios, entidades que tenham interesse de se engajar nessa luta e de ajudar a ampliar esse debate, porque eu penso que é um debate que toda a sociedade precisa se envolver, porque diz respeito a toda a sociedade. Há questões importantes a serem discutidas aí, né? De ordem econômica, questão dos trabalhadores envolvidos na ferrovia, a questão da preservação do patrimônio histórico, que é onde nasceram as nossas cidades, todo mundo sabe disso. A gente vai até Rubiácea ali e fica triste de ver a situação, né? Daquele patrimônio sendo totalmente dilapidado, totalmente destruído, né? E nós vamos preservar também a história da nossa região, né? Acho que não podemos esquecer disso também. Agora, para isso é importante que a gente amplie esse debate, essa proposta do fórum. Então nós, vamos dizer assim, encontremos uma maneira de encaminhar essa proposta do fórum para ampliação desse debate e para uma melhor conscientização dos outros municípios, enfim, das forças vivas da sociedade que queiram nos ajudar nisso, e que a gente possa tirar daqui um documento, um documento mínimo, né?
e que a gente possa, a partir desse documento, a partir das informações que o Roque nos trouxe, né, conscientizar melhor a sociedade, enfim, e toda a região, para que a gente possa ter um movimento grande, um movimento assim, que dê sustentação a essa luta, né? Que eu penso que não é só a luta do sindicato, o Roque tem razão, mas é uma luta de toda a região. Acho que podemos encerrar, mas eu gostaria, nesse momento, solicitamos a todos os presentes e também a toda a população de Araçatuba e das cidades que situadas no trecho compreendido entre os municípios de Bauru e Castilho, por onde passam os trilhos da empresa Novo Oeste, que encaminha suas sugestões e também suas reclamações das condições do transporte ferroviário do referido trecho, isso para que juntos possamos cobrar das autoridades do município, do Estado e da União soluções para o problema. Nesse momento, gostaria de agradecer a você, Roque, pela sua presença, pelas informações, como disse a vereadora, foi muito importante, não é a quantidade, são as pessoas interessadas, e nós estamos aqui para somar. Pode ter certeza que nós vamos caminhar junto com você, e tenho certeza que após nós vamos levar esses convites, pessoalmente, né, vereadora, para que esse fórum venha com força maior dessa região, para que junto nós tentamos aí amenizar essa situação, tá? Obrigada a todos os presentes. Clarice, só um instantinho, eu queria fazer assim, só uma sugestão final, que a gente pudesse pelo menos tirar uma comissão, né? Daqui hoje, assim, alguma não uma comissão, algumas pessoas que pudessem ajudar a nossa comissão na elaboração desse documento, dessa carta, que nós poderíamos chamar Carta de Araçatuba, enfim, para que a gente possa, a partir daí, então, fazer um encaminhamento para as outras câmaras, as outras prefeituras, setores da sociedade, sindicatos, entidades da sociedade civil, né? Que a gente pudesse, então, ter, pelo menos, um grupo assim que se dispusesse a ajudar na elaboração desse documento final. Pessoal que está presente, quem se habilita, né? O Tadami. Uma sugestão, vereadora, companheira. A gente poderia convidar membros, né, do sindicato dos ferroviários, que são pessoas importantes nesse elo da reivindicação. Né? Nessa fase, eu acho que é muito importante, porque nós não temos alguns dados, né, importantes que nós temos que colocar nesse documento. Eu acho que é importante fazer esse convite para os membros dos sindicatos ferroviários. Inclusive o vereador de Mirandópolis se prontificou também, então nós podemos aí também já, justamente. Nós, só para contribuir, nossos dois diretores aqui do sindicato, o companheiro Adel, o companheiro Cesarino, eles se dispõem a participar e ajudar a construir a Carta de Araçatuba, né? Eles têm as informações para isso. E eu gostaria, aproveitando também a oportunidade, de convidar todos os vereadores dessa casa, a comissão, para dia 7, às 14h30. Nós estaremos realizando em Bauru uma audiência pública que está sendo trabalhada lá para discutir essa questão da ferrovia. E lá outros atores sociais estão envolvidos na construção dessa atividade, porque nós estamos envolvendo lá os ferroviários da antiga Paulista, antiga Sorocabana, né? Que ali foi o maior entroncamento rodo-ferroviário da América Latina. E vão estar presentes lá o ex-deputado Carlos Braga, que foi o relator da CPI das privatizações do Estado de São Paulo. Esse material nós vamos disponibilizar aqui também para os vereadores de Araçatuba, de outras cidades, né? E estender o convite a todos vocês de Araçatuba, de outras cidades, né, para estarem em Bauru, na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal de Bauru, às 14 horas, né? Dia 7. Obrigada pelo convite. Pode ter certeza que alguém irá, sim, principalmente nós aqui da comissão, temos muita vontade e vamos em conjunto com vocês. Obrigada. Mais algum? Nós tiramos a comissão? Os dois, Mirandópolis. Alguém mais? Não sei se alguém mais quer participar. Alguém mais quer participar? Barça Lobo?
Então vamos marcar aqui, né? Você marca, Dona? Já podemos sentar agora no final desse, fazer esse documento. Então nós vamos encerrar e já vamos fazer começar já a traçar a cartinha, como diz aí o ditado. Vem. Tá bom, então. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Foi muito importante. A você, Roque, nossos agradecimentos. Obrigada. Obrigada a você, Gilberto, que nos ajudou. Enfim, a todos os funcionários dessa casa. Obrigada. Você acabou de acompanhar a reunião pública realizada aqui na Câmara Municipal para discutir os problemas da Ferrovia Novo Oeste na nossa região. A cobertura completa dos trabalhos realizados nesta manhã você vai acompanhar no no Jornal da Câmara, a partir das 18h30, 6h30 da tarde, na TV Birigui, canal 19 UHF, e às 7 da noite, pela TV Câmara, canal 96, Sistema Horizon de televisão por cabo. Tenham todos um bom dia e até lá!